como você foi parar numa atividade tão diferente, vamos dizer assim? Senta que lá vem a história, né, Léo? Vamos lá, estamos aqui para isso. Vamos lá. Então, em 2014, eu encerrei um ciclo de atividades na minha vida. E daí, fazia 11 anos que eu estava trabalhando na área hospitalar, na área de indústria e tudo mais. E eu resolvi encerrar isso e tirar, não deu para tirar um ano sabático, mas eu tirei um trimestre sabático. Então, fiquei 3 meses fazendo coisas diferentes. Fui viajar, fui curtir a vida, fui fazer coisas que eu nunca tinha tido tempo. E no último mês, eu queria fazer algo que eu já tinha sido escoteiro, então eu tinha um trabalho social que a gente conhecia. E eu faço parte da maçonaria de Goiânia, da loja Liberdade União. E eles têm um projeto social muito bacana que chama Fama. Tá? Pode falar, né? Pode, claro. Não só pode, como deve. Perfeito. Então, a Fama é um projeto que cuida de muitas crianças. Ela tem turno e contraturno. E todo esse projeto social ele é mantido com as receitas do cemitério Jardim das Palmeiras e da funerária Fama. Tá? E de mais alguns aluguéis que somam algum valor lá. E eu sempre achei que, e como tem os projetos sociais, eu pensei, eu fui professor de karatê, eu fui escoteiro, trabalhei na área de negócio, falei, vou lá me apresentar para dar um mês de aula para crianças, falar sobre negócio, empreendedorismo, ou fazer qualquer coisa. E quando eu cheguei lá, aí tinha meus irmãos da maçonaria na diretoria, e daí, Alberto, essa culpa é sua, hein, você lembra? O Alberto falou, não, você vai ser nosso diretor comercial. Assim de cara? Assim. Eu virei assim, não, Alberto, eu vim aqui para dar um mês para vocês, depois eu tenho que voltar. O negócio é voluntário e tal. E eu assim, eu posso fazer alguma coisa, mas eu não posso me comprometer. Eu tenho 34 anos, eu não tenho 65, que é a maioria dos aposentados que estão lá na maçonaria, que são pessoas extremamente competentes, mas elas já têm a receita delas. Aí ele, não, você vai ser tranquilo, porque é a única pessoa que passou aqui que entende alguma coisa disso, que entende de negócios, né? Porque a maioria é advogado, delegado, militar, e eles têm essa deficiência de uma pessoa que entendesse de negócios. Quer dizer, você estava chegando no lugar certo na hora certa. Ou na hora que eles precisavam? Eu não sei. Eu vou pular essa resposta para você. Eu não sei se foi, porque a gente não sabe. Mas foi muito divertido, porque depois desse susto para cá, susto para lá, de entender, eu falei assim, olha, eu vou te dar 30 dias. É isso que vocês querem que eu faça? Que eu avalie os negócios da Fama? Se eu vim aqui para doar 30 dias, eu vou doar 30 dias desse jeito. E depois de 30 dias, eu tinha entendido a Fama de uma forma e vi que tinha uma precariedade de conhecimento. E a maior parte estava na área comercial dos serviços póstumos. E daí veio uma grande dificuldade. Eu sou técnico. Eu fui procurar um livro para ler sobre funerária. Não achei. Eu fui procurar um curso para fazer sobre cemitério. Não achei. Fui procurar uma faculdade. Eu não achei. Então, assim como vendas no Brasil é tratado de uma certa forma informal, você não tem uma faculdade de vendas, você não tem um curso técnico de vendas do Sebrae, você não tem essas formações, também não existe para a área de serviços póstumos. Então, todo mundo que está lá, ele tem um aprendizado tácito, ele viveu aquilo. Foi experiência, know-how. Na prática. E é passado a grande forma de pai para filho. Eu fui em alguns congressos, eu tentei, e eu estava desafiado. Quando acabou os 30 dias, eu não conseguia sair, porque eu não tinha conseguido resolver. Isso é sintomático. Né? Então, assim, a gente que gosta de entregar... Com certeza. Fica revoltado quando você se propõe a fazer alguma coisa e não consegue. E aquilo me instigou muito. Por quê? Eu tinha conseguido resolver problemas em todas as empresas que eu tinha entrado. E daí eu entro numa que, em teoria, era para ser mais fácil, e encontro um nível de desafio que eu jamais tinha imaginado. Então, foi o quê? Fomos tentar entender, aprender serviço póstumo na raça. Aí eu escutei os antigos donos, conversei com donos de outras funerárias, cemitério, fui fazer congresso no Brasil inteiro, e tudo que eu trazia não resolvia. Era insuficiente. Aí um dia eu tirei uma ideia da cartola. Eu falei, vou sentar lá no Jardim das Palmeiras com uma mesinha e vou oferecer R$50 para quem me der opinião. Que opinião normalmente é o assunto mais barato da feira, né? Aquela mercadoria que tem menos valor. Mas eu falei, vou tentar transformar a opinião de várias pessoas em sabedoria. E o que a gente fez? Conversei, eu recebi mais de 100 pessoas, arrumei todas aquelas ideias e eu falei assim, agora eu entendi o que eu estou fazendo errado. Quer dizer, foi um investimento de R$5.000
para entender. E valeu super a pena. Valeu, porque daí eu entendi que a gente estava olhando sempre para a morte. E olhar para a morte não resolve. A gente tinha que olhar para a vida, para quem fica. Até porque você me disse uma coisa hoje que é muito certa, né? A morte já foi, né? Para quem morreu tá resolvido, irmão. Né? O direito romano ele tenta trazer essa ideia de que a morte tudo resolve, mas resolve para quem vai. Claro. Que pode ir para um lugar melhor. Ou todos os pepinos ficam, as amantes ficam, as dívidas ficam, os herdeiros as encrencas ficam, as mentiras ficam, tudo fica, não tem jeito. E tudo vai ser revirado. Patrimônio fica. E tudo vai ser revirado. Então, assim, com certeza. Serão momentos difíceis. E a gente tem 24 horas, que é muito importante, porque eu tenho que lembrar que apesar de a gente às vezes tratar a pessoa como alguém que morreu, ou como uma coisa, porque a gente começa a se referir àquela pessoa que morreu como corpo. A televisão fez isso com a gente, essa geração fez isso com a gente. Não é mais o meu pai, não é mais o seu João, não é mais o tio Francisco, não é mais a dona Maria do bolinho, é o corpo. E isso despersonifica, isso tira o carinho, isso tira a vontade de fazer alguma coisa. Por que eu vou fazer algo para uma caneca, para um pedaço de pau, para qualquer coisa, para um objeto? Não. Aquela pessoa estava viva, respirando e às vezes abraçando alguém há 12 horas atrás. Ou menos. Ou menos. Ou então ela estava envolta de carinho, estava numa UTI, ou estava num quarto de hospital, rodeado pela família inteira. E de repente a vida dela cessa. Quer dizer, isso você percebeu quando você fez essas entrevistas no cemitério, e as pessoas te passaram uma visão que te levou... De alguma forma elas conseguiram me passar que o importante não era fazer algo para quem tinha falecido. O importante era conseguir atender bem e trazer conforto e acolhimento para quem estava tentando resolver isso e para quem ia rodear esse cenário nas próximas 24 horas. Que são duras, né? Elas bem são duras. Terríveis. Elas são duras. terríveis. Então até falo, tem gente que fala que algumas partes do serviço póstumo querem facilitar a vida dessas pessoas. Não, a gente só não quer deixar que ela piore. Nenhum cemitério, nenhum crematório, nenhuma funerária, nenhum plano funerário, ninguém vai conseguir, nenhum terapeuta vai conseguir fazer com que aquelas horas, aqueles 7 dias que sucedem o óbito daquela pessoa que a gente ama, que ele não vai doer. Ele vai ser muito difícil. E as primeiras 24 horas, elas são terríveis, porque você sofre o impacto. Às vezes, até quem acha que está esperando, não está de verdade, não está preparado. É engraçado você estar falando isso. Eu comentei isso há alguns dias com uma pessoa, falando sobre esse assunto. E aí eu disse o seguinte, assim, olha, não tem coisa pior do que essas pessoas que vão num velório e chega lá, elas começam a ficar naquela história de porque por isso, não, porque não podia ter acontecido, porque não sei o que e tal. Ou seja, elas tentam resolver uma coisa que não tem mais solução, né? E provocam muito mais sofrimento. Eu falei assim, a postura correta é você estar lá para aquela pessoa ter a ideia de que você não está sozinho, de que você tem uma ajuda, de que você tem um apoio e ponto final. Você não tem que abrir sua boca, porque não tem nada que você possa dizer que vai melhorar aquela pessoa. Não tem nada. Até meus pêsames, meus sentimentos, já é demais. Basta a sua presença. Isso é uma verdade muito grande, porque eu costumo dizer que como a gente não está preparado para isso, quem está do lado também não está. Claro. E a gente tem muitos amigos de boa intenção, mas de pouca orientação. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas me perguntam, o que eu faço? O pai do meu amigo morreu, meu amigo faleceu, o que eu faço? Eu falei, vai lá. Só isso. E o que eu faço? Nada. E se alguém te perguntar alguma coisa, eu me sentir compelido a falar, eu falo, eu não consigo imaginar o tamanho da sua dor. Pronto. Ela é sua, mas eu tô aqui para você a hora que você quiser, para o que você precisar. É só isso que você deve falar. Porque falar para uma mãe que o filho que ela perdeu tá do lado de Deus, que ele tá num lugar melhor, sabe o que aquela mãe vai fazer? Ela vai amaldiçoar Deus e Deus vai bater palma para ela, porque o lugar de filho é do lado da mãe. Então não adianta a gente estar dizendo que vai falar coisas bonitas e que isso vai sensibilizar ou vai acalentar o coração. Não vai. Infelizmente. Infelizmente não vai. Então a gente sabe, é um momento difícil, é um momento de muita ressignificação, porque eu tenho que começar a me entender diferente, entender a minha família de forma diferente. Muitas vezes quem vai é o baluarte da família, é o pilar central, e daí tudo precisa ser reestabelecido, tudo precisa ser reacomodado.
E ninguém quer falar de finitude, né? Não. Tanto é que a presença num velório ela é dificultada por isso, porque ali você está vendo o que vai ocorrer com você mais dia, menos dia. A gente é obrigado a confrontar com um futuro que a gente não quer confrontar. Com e a certeza. nossa geração não, né? Mas principalmente acho que a minha e a que está vindo agora, ela matou a morte. Ela pegou a morte e escondeu dentro do armário de vassoura, Pronto. achando que ela não vai ocorrer. E aí o que acontece? As pessoas estão mais despreparadas do que nunca. Porque antigamente, Léo, você vai lembrar, as pessoas falam assim, eu quero ser enterrada com essa roupa. Tá aqui. Eu quero ser enterrado naquele lugar. Eu quero que use essa foto minha na plaquinha. Isso era entendido como parte natural da vida. E isso, inclusive, eu acho que tornava a vida mais bonita porque você dava valor, porque você sabe que ela acaba. Ela tem um preço. Então, uma coisa que me fez me identificar muito com o serviço póstumo, porque as pessoas que trabalham com isso confrontam isso o dia inteiro. Elas lidam com a morte todos os dias. Então, elas vivem de uma forma que eu não conheço nenhum outro grupo social, nenhum outro grupo profissional que valoriza mais a vida do que o pessoal de serviços póstumos. E isso me fez enxergar e falar assim, eu tenho que aproveitar. Porque eu posso durar mais 30 anos, mas eu posso durar 30 minutos. 3 minutos, 30 segundos. A gente não sabe. Então, a gente tem que aproveitar isso. E tem que ter um plano B. Porque a gente vai aproveitar enquanto der. Tomara que todo mundo tenha uma vida longa e próspera. Né? Eu já dizia o Spock. Então, tomara que isso aconteça para todos e que todos consigam alcançar a felicidade almejada. Mas se não for possível, ou quando essa jornada se encerrar, vamos deixar o mínimo de problema. Porque ainda assim serão muitos e difíceis. E é para isso que existe o serviço póstumo.